Beleza, obrigado. Deixa eu virar a tela para ficar. Então vamos lá. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião científica do Grupo de Anestesia Regional. Eu sou Alexandre Takeda e hoje eu vou apresentar o Dr. Vitor Onias, nosso aluno do curso de especialização, e ele vai apresentar a aula de bloqueio do plexo braquial pela via infraclavicular. E ele vai deixar uma deixa já para a semana que vem para um outro tema. Vitor, a palavra é toda sua e boa apresentação. Obrigado. Bom dia, gente. Como o Dr. Takeda já falou, nossa aula de hoje vai ser sobre bloqueio do plexo braquial pela via infraclavicular. Vai ser uma revisãozinha dos principais temas aqui sobre o bloqueio infraclavicular. Vou começar aqui minha apresentação. Então, como já dito, bloqueio infraclavicular, sou aluno de especialização em anestesia regional do ano de 2022 e fui orientado pelo Dr. Alexandre Takeda. Então, começando pela anatomia, espera aí que está aparecendo só um minuto. Tava tudo bem, tava aparecendo o quê? Não, é que para mim estava aparecendo toda a página do Mac aqui, mas então beleza. Não, tá aparecendo normal. Não, então show. Voltando aqui, revisando um pouco da anatomia do plexo braquial, né? Toda aula é importante a gente dar uma revisada para ver, lembrar e não se esquecer. Então vamos lá, a gente tem as raízes de C5 a T1, lembrar que ele pode ser pré ou pós-fixado, mas geralmente C5 a T1, essas raízes vão se juntando e também já se dividindo, formando de raízes os troncos, né? Quando a gente faz bloqueio supra, aula que ali VJDEL, a gente vai estar na região dos troncos, e aí, passando pela clavícula, logo que o plexo passa pela clavícula, nós temos a região dos fascículos, né? Fascículo lateral, posterior e médio. Então, o nosso bloqueio infraclavicular vai ser feito, como o nome diz, abaixo da clavícula, então, na região dos fascículos, tá bom? E aí, conforme a gente vai indo para a distal, nós vamos tendo as divisões finais dos nervos propriamente ditos. Algo que vale a pena e é importante retomar aqui e lembrar que nessa região aqui, a gente tem um raminho da artéria tóraco-acromial que passa entre os peitorais, o peitoral maior e o peitoral menor, que é onde a gente vai passar pela nossa agulha. Então, mais para frente tem uma imagem de sonoanatomia que eu coloquei lá, que mostra esse raminho que pode estar passando por entre os peitorais e dificultando o nosso agulhamento, né? Se tornando ali algo que a gente precisa desviar para fazer esse agulhamento, tá bom? E aí, quando a gente vai fazer, né? Quais as indicações de um bloqueio infraclavicular? As aplicações são semelhantes a um supra e a um axilar, mas tem suas características intrínsecas que a gente vai ver mais para frente, né? Indicado para cirurgias do terço médio do húmero e do cotovelo, antebraço, punho e mão, né? Para cirurgias de ombro, não é um bloqueio recomendado, porque vamos lembrar, o nervo que dá a inervação majoritária do ombro, né, o supraescapular, ele sai de tronco superior, C5, C6. Aqui na região de infraclavicular, esse nervo já se desprendeu do plexo, já está na sua anatomia, então não vai ser contemplado pelo bloqueio infraclavicular. Então a gente pode ter uma falha de bloqueio justamente por não contemplar esse nervo que dá a inervação de praticamente 70% do ombro, tá bom? Mas alguns estudos mais recentes apontam como uma opção de resgate para dor pós-operatória em pacientes que foram submetidos à artroscopia de ombro. Não é um bloqueio, não é uma analgesia superior aos específicos do ombro, mas dependendo do posicionamento e mobilização que foi feita, pode ser um bloqueio de resgate para a analgesia desses pacientes, tá bom? E agora, quando a gente não vai fazer, né? Quais as contraindicações para um infraclavicular? Primeira contraindicação de todos os atos anestésicos, a recusa do paciente. O paciente se nega a receber, não quer, ou porque não entende muito, ou porque, enfim, seja o motivo. Recusa do paciente. Infecção no local de punção, né? Eu não vou invadir, puncionar, correr o risco de levar algum micro-organismo para dentro do plexo, do lado de uma artéria. E lembrar da aula de coagulopatias antiagregantes relacionadas aos bloqueios que a gente deu mês passado,
por ser um bloqueio em uma região de difícil compressibilidade, um bloqueio profundo, se aplicam as mesmas regras do bloqueio de neuroeixo, né? Pacientes em vigência de anticoagulantes e antiagregantes, a gente tem que respeitar o tempo de bloqueio, né, o tempo de suspensão, e pacientes com coagulopatias talvez não seja o bloqueio mais indicado. Aí a gente tem que avaliar o risco-benefício e avaliar quais outras opções mais seguras a gente tem para bloquear esse paciente, tá bom? E aí, agora a técnica, como a gente vai posicionar o paciente, como nós vamos nos posicionar e como a gente vai posicionar o nosso aparelho de ultrassom visando a maior ergonomia para facilitar o nosso bloqueio, né? Então, o paciente vai estar em decúbito dorsal horizontal, com o braço a ser bloqueado em uma abdução de 90 graus, com uma leve flexão do antebraço. Essa abdução do braço não é obrigatória, mas ela ajuda a tirar a clavícula e abrir um pouco de margem para a gente ter maior margem para mexer com o nosso probe, facilitar o nosso agulhamento. E essa flexão do braço ajuda a dar uma relaxada na musculatura peitoral e aí facilitar o escaneamento, tá bom? Essa abdução não é obrigatória, mas ajuda a, entre aspas, tirar a clavícula do meio do caminho, né? O ultrassom é um probe linear de alta frequência, preparado de maneira séptica para a realização do bloqueio. E a gente tem duas opções de posicionamento do aparelho de ultrassom. A mais comum que a gente usa no nosso serviço é o ultrassom à nossa frente. Então, nós, né, do mesmo lado do braço a ser bloqueado, o operador, o braço do paciente, e o aparelho à nossa frente, a gente de frente para o aparelho, realizando o bloqueio dessa maneira. Outra opção é essa mostrada aqui na foto, o aparelho de ultrassom ao lado contrário do braço a ser bloqueado e a gente fazendo o agulhamento olhando para o aparelho, só que um pouco mais de lateral. Aí vai de gosto, vai de técnica, mas sempre lembrar que quanto mais ergonômico está todo o posicionamento, quanto mais ergonômico está o paciente, a altura da mesa, posicionamento da mesa, posicionamento do probe, tudo isso ajuda a facilitar e agilizar o nosso bloqueio, tá bom? E aí, marcos anatômicos que a gente busca aqui para posicionar o nosso probe, a clavícula e o processo coracoide, né? A gente vai posicionar o nosso probe mais ou menos nessa recessão da musculatura, aqui nesse degrauzinho, onde a gente passaria, onde seria o local de punção de um catéter venoso central, guiado por anatomia, naquele degrau da musculatura, o posicionamento é mais ou menos por aqui do probe, e aí, posicionando o nosso probe, o que a gente tem que encontrar na nossa sonoanatomia, né, nos nossos marcos anatômicos, é essa imagem aqui, né? Superior, a gente vai ter mais superficial, a musculatura peitoral maior, que no meio, já abaixo, o peitoral menor, e o que a gente busca encontrar é essa imagem desses vasos aqui, a artéria axilar e a veia axilar. A gente vai fazendo movimentos de ajuste de imagem, né, rotação, faz um tilt, tentando buscar um corte mais transversal para achar essa imagem bonitinha da artéria e da veia. E aí, encontrando essa imagem, os fascículos vão estar circundando aqui a minha artéria. Então, a gente vai ter aqui fascículo lateral, médio e posterior. Então, a gente vai entrar com a nossa agulha de cefálico para caudal, ou de anterior para posterior. Como vocês podem, é um agulhamento mais inclinado, e uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que, como eu já falei lá na parte da anatomia, aqui eu fiz uma representaçõezinha gráfica só para explicar, muitas vezes, em muitos pacientes, a gente tem no trajeto da nossa agulha o ramo peitoral da artéria toracoacromial. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado para não lesionar esse vaso, atentar se ele não está no nosso caminho, para não fazer uma lesão aqui, com o risco de ter um hematomazinho da artéria toracoacromial, tá bom? Então, aqui uma representação, um desenho, e vale a pena perceber aqui que estudos de ressonância magnética mostram uma imensa variabilidade anatômica do posicionamento desses fascículos. Então, o fascículo lateral pode estar mais aqui ou pode estar acima da artéria, o fascículo medial às vezes está entre a veia e a artéria, às vezes está junto com o fascículo posterior. Então, sempre atentar e buscar uma boa imagem para a gente conseguir diferenciar bem e identificar esses fascículos, tá bom? E aí, como que eu vou fazer a dispersão do meu anestésico, né? Como eu já falei, a gente vem com o agulhamento por aqui, nosso alvo é colocar a ponta da nossa agulha abaixo da artéria axilar, fazer uma dispersão em U, né? Fazer com que esse anestésico banhe todos os fascículos por igual, visando diminuir tempo de latência, diminuir risco de falhas, tá bom?
como mostra nessa imagem aqui, nesse desenho do Naissora. A gente vem com a ponta da nossa agulha abaixo da artéria, visando essa dispersão em U que banhe todos os fascículos. Nem sempre essa dispersão em U vai ser 100% eficaz, né? A gente vai perceber que os fascículos vão se separando e algum não está tão bem banhado com anestésico. Uma outra opção, ao invés desse punção com agulhamento único, né, é fazer a hidrodissecção reposicionando a ponta da nossa agulha e aí sim visando banhar por completo todos os fascículos, diminuindo assim o risco de alguma falha, tá bom? E aí, quais as características intrínsecas, né, do bloqueio infraclavicular, diferente dos outros bloqueios do plexo braquial? Ele tem um menor risco de bloqueio do frênico quando comparado com a abordagem supraclavicular. Por quê? Né? Aqui nessa imagem, a gente vê que o bloqueio infraclavicular vai ser feito aqui nessa região, abaixo da clavícula. E o nosso frênico vai estar passando aqui na região cervical. Então, anatomicamente, o bloqueio e o nervo frênico estão longe um do outro. Os estudos mostram que a gente tem uma taxa de bloqueio de frênico abaixo de 3% com bloqueio infraclavicular. Então, é um bloqueio mais seguro, mais adequado para aqueles pacientes que tenham algum comprometimento pulmonar, tá? O infraclavicular é um local de preferência para inserção de um catéter de plexo, né? Por quê? Voltar aqui no slide da musculatura, da anatomia, quando a gente posiciona o nosso catéter aqui no espaço infraclavicular, né, dos fascículos, a gente vai ter o peitoral maior e o peitoral menor funcionando como uma ancoragem para esse catéter, diminuindo o risco de mobilização, de que esse catéter saia do lugar, justamente por essa musculatura desenvolvida segurar o catéter, tá bom? Os estudos mostram, talvez por ser um bloqueio mais distal, menor incidência de dor em território de intercosto braquial, né? Lembrar que o intercosto braquial é que vai dar a inervação da região do garrote, né? Então, os estudos mostram menor incidência de dor em território de intercosto braquial. E quais as desvantagens quando comparado aos outros bloqueios do plexo, né? É um bloqueio que vai ter uma menor paralelidade entre o probe e a agulha, né? Um bloqueio mais profundo, com menos área de manobra da nossa agulha. O que isso significa? Maior dificuldade da gente ver a nossa agulha. Pela agulha entrar mais próxima do probe e mais angulada por ser um bloqueio profundo, a gente tem uma maior dificuldade. A curva de aprendizado desse bloqueio é um pouco maior, tá bom? Maior latência, né? Essa maior latência, quando utilizada a técnica clássica da injeção, daquela injeção única visando a dispersão em U, tá bom? Então, quando feito a técnica clássica de injeção única, esse bloqueio apresenta uma latência maior quando comparado aos outros bloqueios, tá bom? E ele tem uma maior incidência de falha do radial, né? Por quê? O radial, ele é formado pelo fascículo posterior, e às vezes é um fascículo mais difícil de ser atingido por estar mais profundo, muito abaixo mais perto da artéria, entre a artéria e a veia, a gente não consegue atingir muito com a agulha, então tem maior incidência de falha por isso, tá? E quais as dificuldades técnicas para a gente fazer esse bloqueio, né? Pacientes obesos, justamente por ter um tecido subcutâneo na região peitoral muito grande, né? Então, esse bloqueio vai ficar mais profundo ainda. Pacientes com mamas volumosas, pelo mesmo motivo, a gente vai ter uma dificuldade, justamente pelo aumento da profundidade. Os pacientes da sexta-feira do 7, né, da medicina esportiva, da traumatologia esportiva da Casa da Mão, os fisiculturistas, pelo mesmo motivo, uma musculatura muito desenvolvida, o bloqueio fica mais profundo, e fraturas de clavícula podem alterar a anatomia, gerar contraturas locais que dificultem o nosso escaneamento e agulhamento, tá bom? Tentando resolver o problema dessa menor paralelidade entre o probe e a agulha, foi desenvolvida a técnica retroclavicular, né? O que seria essa técnica? A gente consegue ver aqui na imagem, que é quando a gente faz o agulhamento por via mais posterior, indo por cima, né, por baixo da clavícula aqui, na verdade, né? A gente entra mais posterior, tentando buscar uma maior paralelidade entre o probe e a agulha, atingindo aqui os fascículos, né? E tem dois estudos principais sobre essa técnica, né? Um que avalia a eficácia, incidência de falhas, e outro que avalia a anatomia, né? Esse primeiro, que avalia a eficácia e o sucesso do bloqueio, mostra que é um bloqueio muito eficaz, com uma taxa de sucesso acima de 96%, tá bom?
Quando comparado à técnica clássica, né, que essa técnica aqui, né, representada por essa agulha, apresentou maior rapidez de execução justamente pela maior facilidade de visualização da agulha. E apresentou baixa taxa de falha, né? Quando a gente fala de falha, aqui é aquela falha completa onde não é possível liberar o paciente para o ato cirúrgico, tá bom? Onde a gente teria que fazer uma anestesia geral ou repetir o bloqueio, tá bom? A gente não está falando de falhas parciais aqui, está falando de falha completa, apresentou baixo índice de falha, tá? Por outro lado, um estudo recente, tá aqui a referência de 2018, um estudo anatômico em cadáveres, mostrou que a gente corre o risco de lesão do nervo supraescapular e da veia supraescapular, justamente por eles passarem nessa sombra acústica aqui que a gente não está vendo, sombra acústica da clavícula. Aqui nessa região é um agulhamento que a gente faz às cegas até a nossa agulha chegar onde o probe está iluminando, né? Onde o probe está escaneando. Então, nessa sombra acústica, nessa região de agulhamento às cegas, a gente tem a veia supraescapular e o nervo supraescapular. Então, eles consideram um bloqueio com um risco de lesão, eles estão bem no trajeto da nossa agulha. Então, o que eles recomendam nesse estudo é que, caso você opte pela realização da técnica retroclavicular, você faça em um paciente pouco sedado e com auxílio do estimuplex, da estimulação de nervos periféricos, porque a gente tem parte do agulhamento feito às cegas, né? Então, para evitar qualquer lesão nervosa. Tá bom? Mas aí vai avaliar o risco-benefício para cada paciente. E aí, quando a gente... Não está passando o slide. Aí, foi. E aí, quando a gente vai procurar comparações entre o supra e o infra, a gente encontra esse estudo aqui da Anesthesia na Nausea, uma revisão sistemática de estudos randomizados, fazendo uma comparação entre o infra e o supra, né? Então, desfechos primários encontrados por esse estudo, que o infra apresentou maior falha de radial quando utilizada a técnica de injeção única, né, de injeção clássica. Porém, quando feita a hidrodissecção dos fascículos, os resultados foram iguais entre o infra e o supra, tá bom? O supra apresentou maior falha de ulnar, né, uma das falhas clássicas, né, do supra é a falha do ulnar, comprovada aqui no estudo. Nervos medianos e músculo cutâneo não apresentou diferença estatística de falha entre os dois bloqueios. E dentre todos os estudos avaliados, os volumes utilizados foram de 25 a 40 ml entre ROP e BUP, diferentes concentrações, e segundo essa revisão, não houve diferença estatística entre esses volumes, de 25 a 40, os resultados foram muito semelhantes, sem diferença estatística, tá bom? E desfechos secundários, né? Quais os outros desfechos encontrados por essa revisão? Eles concluíram que não houve diferença estatisticamente significativa entre falha completa, né, aquela falha onde não há condição de liberar o paciente para o ato cirúrgico, tempo de execução, latência, síndrome de Horner, né, que é aquele bloqueio do ramo simpático da inervação da face, duração do bloqueio, analgesia pós-operatória, são bloqueios com resultados muito semelhantes quando avaliados por esse ponto de vista, tá bom? E aí a gente se pergunta, se o infra é um bloqueio de maior difícil realização, né, não é para todo paciente, né, não é todo paciente que vai ser fácil realizar um infra, se os resultados são muito semelhantes a um supra, que é um bloqueio mais superficial, mais disseminado, por que eu preciso saber um intraclavicular? Se eu já sei saber um supra, por que eu precisaria saber um infra? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo essa terça-feira, no outro hospital que eu trabalho. Chegou para a gente um menino de 18 anos que, segundo ele, foi pular um portão para pegar uma pipa e a lança do portão entrou aqui na região do tríceps. Já tinha sido avaliado pela vascular e pela ortopedia, não tinha nenhuma lesão nervosa, nenhuma lesão vascular, só que ele estava com a lança do portão aqui no braço e um pedaço do portão, ele estava imobilizado com colar cervical, porque ele não tinha conseguido fazer todos os exames, porque tinha o portão aqui nele, e aí eu não conseguia abrir o braço para fazer um axilar, eu não conseguia fazer um supra por conta do colar cervical, a gente fez um infra. Tudo bem, dei sorte, era um paciente magrinho, com musculatura pouco desenvolvida, e aí a gente fez um infra com sucesso, porque não conseguia abrir o braço e também estava com colar cervical. A opção que eu tinha ali era fazer um infra, foi feito o infra, deu tudo certo. Outra opção, outro caso aqui, um paciente com catéter venoso central.
Você vai abordar a região, correr o risco de maior manipulação, infecção desse catéter, o infra é uma opção. Como eu já falei aqui, a imobilização do membro a ser bloqueado, às vezes chega protocolado do SAMU, não dá para abrir o braço, está com colar, o infra é uma opção para a gente. Pacientes com doenças pulmonares, lembrar que ele poupa mais o frênico do que os outros bloqueios do plexo, né? Exceção do axilar. Então, o infra é mais uma arma no nosso arsenal anestésico que a gente tem à mão para sair de situações complicadas. Não dá para eu falar, só sei fazer o supra porque dá na mesma. Eu, terça-feira, não teria conseguido bloquear aquele paciente se eu não soubesse fazer o infra, entendeu? A gente tem que ter essas saídas, a gente tem que ter opções, tem que saber se virar nas adversidades. E, pô, tem dificuldade, se fosse um paciente mais gordinho, uma paciente com uma mama muito volumosa, a gente tem alguma outra opção de abordagem da região dos fascículos que não a via infra, o agulhamento clássico do infraclavicular, a gente consegue abordar os fascículos de alguma outra maneira? Sim, uma técnica mais recente, que é o bloqueio pela via costo-clavicular, o bloqueio do plexo braquial pela via costo-clavicular. É um agulhamento, é um escaneamento mais longitudinal, a gente vai ter um agulhamento lateral, a gente consegue ter uma visualização mais fácil da agulha, mas aí esse é o tema da nossa próxima aula, a gente vai discutir só a via costo-clavicular exclusiva para a gente conseguir entender melhor essa técnica, tá bom? A aula de hoje era mais para fazer essa revisão sobre o bloqueio infra, indicações, contraindicações, quais as técnicas, tá bom? E aí deixo a aula aberta para discussão. Muito obrigado. Parabéns, Vitor. Excelente apresentação. Acho que você abordou os principais pontos. E antes de eu fazer algum comentário, eu queria saber se tem alguém na plateia que quer fazer pergunta, se alguém quer fazer algum comentário, compartilhar alguma experiência igual a que você teve. Vou fechar a porta aqui para... Ô, Vitão. Bom dia, Léo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu te perguntar uma coisa, que você falou de um jeito... Para quem sabe o que você está falando, deu para entender, mas pode ficar uma dúvida no ar. Você falou que, pelas características do infra, de ser abaixo da clavícula, tudo, ele seria um bloqueio mais indicado para um paciente pneumopata em relação ao interescalênico, né? Mas vamos colocar da seguinte forma: o interescalênico, basicamente, né, a gente faz para cirurgias altas, cirurgias de ombro, né? E do jeito que você colocou, parece que então eu posso fazer um infra ao invés do interescalênico. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, para não ficar essa dúvida para o pessoal, né? Então eu posso fazer um infra em vez de fazer um interescalênico para uma cirurgia de ombro? Não, Léo, tem até aqui no slide, deixa eu voltar a compartilhar minha tela. Tem aqui. Não. No slide de indicações, eu vou só recuperar aqui, eu falo especificamente sobre cirurgias de ombro. Ele não é um bloqueio indicado para cirurgias de ombro, justamente pelo supraescapular já ter saído do tronco superior. Então, deixa eu só recuperar o slide aqui. E aí, justamente por não contemplar, né, ser um bloqueio que não contemple a via, o nervo supraescapular, ele não seria a melhor indicação para uma cirurgia de ombro, tá bom? Eu coloco até aqui, ó, não sei se dá para ver a minha tela, não recomendado para cirurgias de ombro, porque justamente ele não contempla o supraescapular, tá bom? Não é substitutível, né? Eu não posso deixar de fazer um interescalênico porque e fazer um infraclavicular para tentar poupar o frênico, tá? E se eu associar infra mais supraescapular, pode? Pensando em poupar o frênico, o risco de bloquear o frênico continua grande, porque eu vou estar, o meu volume de anestésico local associando esses dois bloqueios vai ser grande, o risco de bloqueio de frênico continua alto. Eu faço infraclavicular mais o supraescapular lá posterior. Supraescapular. O supraescapular ele vai dar analgesia de 70%, inerva 70% do ombro, mas se a gente está pensando exclusivamente em poupar o frênico,
eu poderia, ao invés de associar o supraescapular com o infraclavicular, eu poderia associar o supraescapular com o axilar, pensando numa cirurgia de ombro, querendo poupar o frênico. Então, vamos lá, duas coisas. Não fale mais que o supraescapular inerva 70% do ombro, porque esse dado é errado, tá? O supraescapular ele é muito importante para a parte posterior do ombro, mas ele quase não tem nada anterior, só acromioclavicular ele inerva na parte anterior. A parte posterior, sim, ele tem uma participação importante, mas não sozinho. Ele junto com o nervo axilar também, que vai inervar um pouquinho da parte posterior, mas esse conceito que tem do supraescapular inervar 70% do ombro, tem estudos anatômicos que mostram claramente que isso é errado, tá? Então, máximo ele não chega nem a 50, mas pode dizer que a parte posterior ele é o grande nervo do ombro, tá? Eu perguntei isso porque tem estudos, e essa é uma grande polêmica, que algumas pessoas fazem o infraclavicular mais o nervo supraescapular para cirurgias de ombro. E tem um estudo que mostra que seria equivalente ao interescalênico, e tem um outro estudo que mostra que não, que o interescalênico ele é melhor. Talvez porque quando a gente faz o bloqueio supraescapular na escápula, você perdeu um pouco dessas fibras mais altas que o supraescapular joga para o ombro, né? Então existe essa polêmica mesmo. Mas a vantagem de fazer infra mais o supraescapular em relação ao supra mais axilar é porque quando a gente faz o infraclavicular, quem eu estou pegando dos nervos que vão para o ombro? Eu pego axilar no infraclavicular? Não necessariamente, nem todos os pacientes vai conseguir pegar o axilar. Alô? Tá falhando muito, Léo. Ixi, cortou, não tô ouvindo nada. Não estou te ouvindo, Léo, tá falhando. Alô? Caramba. Travou tudo, vocês estão me ouvindo? Léo, Oi? a gente te ouve, mas mas tá picotando bastante, Léo. Tá ruim, né? Agora estou bem. Voltou? Não voltou? Voltou? Médio. Estou te ouvindo bem, Léo. Estou te ouvindo bem. A internet deles que é um lixo. Ô, Vitão, E qual a sua, Léo? A minha pergunta é a seguinte: quando você faz um infraclavicular, pensando nos ramos para o ombro, que você estava comentando, que nervos que você pega quando você faz o infraclavicular que vão inervar o ombro? O axilar você pega. Não é o mais indicado, mas você pega. O supraescapular não. Tá. Ramos peitorais aqui da região mais anterior você pega. A acromioclavicular aqui, mais posterior, não tão ombro, mas mais anterior aqui você pega. Mas o principal que você deixaria de pegar é o supraescapular. Isso. Então, dos 4 nervos, 3 você pega. Você pega o axilar, você pega o subescapular e peitoral lateral. Isso você pega. Então, por isso que tem algumas pessoas que pensam nisso, né? E existe essa polêmica se vale a pena ou não fazer um infraclavicular mais subescapular para poupar o frênico. Mas se você pensar falou do shoulder block, eu faço um muscular, é melhor do que o shoulder block, porque o shoulder block está pegando supraescapular mais axilar, né, só. Então tem essa polêmica, é isso. Mas eu trouxe toda essa polêmica porque você falou que era um bloqueio melhor para um paciente pneumopata, e com certeza mas com certeza para uma cirurgia distal, Isso, né? Isso. Para uma cirurgia proximal. Quando comparado a um supraclavicular. Como eu disse, ele é... Não, isso também, exato, né? Exatamente. Melhor do que as vias acima da clavícula quando eu posso utilizar para uma cirurgia distal. Perfeito. Exato.
Agora foi. Todo mundo calado, eu tô... Eu acho que o Não, Léo estava falando e perdeu a internet. Doutor Leonardo, para variar, a gente não está te ouvindo. Terminei. Ah, então tá bom. PC, Muito quer boa fazer algum aula, comentário, PC? parabéns. Eu terminei, parabéns, boa aula. Valeu, obrigado, Muito obrigado. bom. Obrigado, Léo. Valeu, Léo. É sensacional a internet do Léo. Só que o que o Léo falou, o músculo cutâneo você acaba pegando também, né? O músculo cutâneo também tem uma contribuição lá para a inervação do ombro. Todos aqueles que vocês falaram, então você acaba que pega. Então é muito interessante, concordo com o que o Léo falou. Meu pneumopata, o infra é ótimo para cirurgias mais baixas, talvez não para cirurgias mais altas, assim, do membro superior. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você, Vitor, não sei se você leu, e não é para te deixar mal, não, é para Não, saber claro, pô. existe a possibilidade de dispersão de anestésico local para o frênico, mesmo você fazendo a via infraclavicular? Você leu alguma coisa dessa taxa de dispersão? Existe, sim. O risco é menor. O que a gente vê é uma média de 3% dos pacientes submetidos ao infraclavicular terem bloqueio do frênico, né? Então, 97% dos pacientes são poupados do bloqueio do frênico, mas ainda assim a gente tem um risco ali por volta de 3% de um bloqueio do frênico. Perfeito, cara. Foi o que eu tinha lido também, mas eu confesso que eu li para isso um tempinho. Estava querendo me atualizar nisso. Então, ou seja, cara, esse negócio de não vou ter bloqueio do frênico ainda não é 100%, né? Nada é 100% nessa vida. Nada. Né? É uma hack bem feita. Mas, enfim, é isso aí, cara. Parabéns. Achei que você foi muito bem aí na aula. Pô, o Marrusco tem no tempo perfeito, trouxe para a galera o que realmente é importante, sem muita firula. Muito bom, cara. Parabéns, mais uma vez. Obrigado, PC. Eu queria só deixar aqui o comentário que, na verdade, a gente fez de propósito essa deixa do costoclavicular para a semana que vem, porque é como se fosse uma variação do infra. Tem muito trabalho falando de ombro, então nesse sentido do que o Léo perguntou com relação à questão de fazer o infra mais o supraescapular para ombro, e aí as variações que o pessoal começou a fazer com costoclavicular, porque você fica com o tronco superior mais na sua cara. Enfim, eu não vou falar de tudo que vai ser falado na semana que vem, mas é só para entender que essa é a deixa, né, para a semana que vem. Fala, Léo. Não, você está dando spoiler. É só para chamar a atenção do pessoal, para o pessoal vir assistir a aula semana que vem. Mas eu acho que basicamente era isso, Vitor. Obrigado pela sua explicação. E eu acho que, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Taqueda, a aula Fala. vai ser na semana que vem, e quem é que vai ser o... É o próprio Vitor. Eu. O próprio Vitor? Bacana. E vai ser na sexta-feira mesmo? Precisaria que fosse na sexta. Mas aí eu dou lá da casa da mão. Espero. Né? O seu Covid é para sempre. Não. Tá bom. Já passa. Estamos de olho. Beleza, legal. Valeu, gente. Obrigadão aí pela presença. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Vitor. Até semana que vem. Tchau, gente. Obrigado. Até, Taqueda. Obrigadão.